Leitura bíblica do dia 30 de janeiro. Êxodo, capítulos 10, 11 e o 12, do versículo 1 ao 13. Mateus, capítulo 20, Salmo 25, versículos 1 a 10. Provérbios, capítulo 6, versículos 6 a 11. E a música Em Cristo Somos Abençoados. Vamos começar em nome de Jesus aqui com Êxodo capítulo 10, a partir do versículo 1. Vamos lá. O Senhor disse a Moisés: vá falar com o Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos de seus filhos, como zombeiros egípcios, e quantos sinais fiz no meio deles, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Moisés e Arão apresentaram-se a Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir, para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que não será possível ver o chão. Comerão o restante que escapou, o que restou depois da chuva de pedras, e comerão todas as árvores que crescem no campo. Os gafanhotos encherão as suas casas, as casas de todos os seus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram os seus pais nem os seus antepassados, desde o dia em que se estabeleceram na terra até o dia de hoje. Moisés virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó disseram: até quando este homem será um perigo para nós? Deixe essa gente ir, para que adorem o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: vão e adorem o Senhor, o seu Deus. Mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Moisés respondeu: iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Iremos porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então Faraó disse: que o Senhor esteja de fato com vocês, e eu de fato com vocês, se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças. Vejam, vocês têm más intenções. Ó Senhor, do advérbio mal. Vejam, vocês têm más intenções. Mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor, pois é isso que vocês estão pedindo. E os expulsaram da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a vegetação da terra, todo o que a chuva de pedras não destruiu. Moisés estendeu o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento leste todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento leste tinha trazido os gafanhotos, e os gafanhotos se espalharam por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tantos gafanhotos, nem depois deles viram outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de pedras não havia destruído,
e não restou nada verde nas árvores, nem na vegetação do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou em chamar Moisés e Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor seu Deus e contra vocês. Agora peço que me perdoem o pecado ainda esta vez e que orem ao Senhor seu Deus para que tire de mim esta praga mortal. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte, que levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um só gafanhoto em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas casas. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: vão e adorem o Senhor. Fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado. As crianças podem ir com vocês. Moisés respondeu: então você teria de nos providenciar os animais para os sacrifícios e holocaustos que queremos oferecer ao Senhor nosso Deus. Por isso, os nossos rebanhos irão conosco, nenhum casco de animal ficará para trás, porque temos de escolher alguns para oferecer em sacrifício ao Senhor nosso Deus, e enquanto não chegarmos lá, não saberemos com que animais teremos de adorar o Senhor. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Faraó disse a Moisés: saia da minha presença e tenha cuidado para nunca mais aparecer aqui, porque no dia em que você tornar a ver o meu rosto, será morto. Moisés respondeu: como queira, nunca mais tornarei a ver o seu rosto. Prossigamos ao capítulo 11 de Êxodo. O Senhor disse a Moisés: trarei só mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito, então ele os deixará sair daqui. E quando deixar que vocês saiam, é certo que ele os expulsará totalmente. Fale agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho, e que toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés era homem famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que moe a farinha, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. E Moisés continuou: então todos esses seus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: saiam daqui, você e todo o povo que o segue. E depois disso sairei. E enfurecido, Moisés se retirou da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Faraó não vai ouvir vocês, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que os filhos de Israel saíssem da sua terra. Prossigamos ao capítulo 12 de Êxodo. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, e conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer,
Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam o animal nada cru. Aliás, não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Aqui até o versículo 13 do capítulo 12 de Êxodo, conforme anunciado. Jesus é o Senhor. Já nos transportou e com toda a sorte de bênçãos generosamente nos abençoou. Pai nos escolheu e predestinou, Filho nos redimiu. Salmo 25, versículos 1 a 10. Vamos lá. A ti, Senhor, eleva minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Ó Senhor Jesus, amém. Por estarmos em Cristo, a bênção singular, sua maldição sobre ele mesmo cairá. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No verão prepara a sua comida, no tempo da colheita junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 11. Suas ovelhas são e jamais perecerão, de suas mãos lobos não arrebatarão. Guardados são e jamais perecerão. Mateus capítulo 20.
porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha e, tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saído de novo perto do meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa, e saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e sai daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado e, no caminho, lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o meu cálice. Quando assentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia a Jesus. E eis que 2 cegos sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Com essa porção aqui do Evangelho de Mateus, nós concluímos a nossa leitura desse dia. Amém. Jesus é o Senhor. A quem o filho fora nunca o lançará, e
e a vida eterna Ele dará. A vida eterna dará. A voz de Cristo sempre ouvirá. Fiel e lealmente a Ele seguirá. Suas ovelhas são e jamais perecerão. De suas mãos lobos não arrebatarão. Guardados são e jamais perecerão. O autor da fé, que poderoso é para nos guardar e livrar de tropeções e imperfeições, até chegarmos à plena filiação e glorificação ao único Deus de amor. Nosso amável pastor e salvador, Jesus o mediador, nosso eterno Rei e Senhor, glória e majestade, império e autoridade. Antes do tempo, desde a eternidade, na atualidade, com eterna durabilidade. Amém. 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 Das trevas, Deus já nos libertou, e para o reino do Filho do seu amor também já nos transportou. Já nos transportou. E com toda a sorte de bênção